Oi, pessoal, estamos de volta no podcast Filomena Legalmente Digital. E hoje nós vamos conversar sobre a LGPD e as propagandas de marketing digital. O que fazer e o que não fazer. Como fazer marketing digital para a área da saúde sem ferir as leis, né? E hoje eu trouxe para conversar uma pessoa que é especialista na questão do marketing digital voltado para a área da saúde. Vamos falar com Pedro Castro, que é da empresa Otimiza Performance. Tudo bom, Pedro? Prazer, Filomena. Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo, graças a Deus. Prazerzão estar aqui hoje contigo, tá? A gente trocar essa ideia com o pessoal sobre uma questão da LGPD, da resolução do CFM em relação à produção de conteúdo para a área médica, que a gente sabe que ainda é um terreno muito espinhoso para muita gente, e muita gente ainda cai em algumas coisinhas ali que são bobeirinhas e que a gente consegue contornar e que não é uma limitação. Né? Eu Sim. costumo dizer Mas, que Pedro, antes da gente entrar no assunto, vamos falar um pouquinho da Otimiza. Vamos sim, vamos sim. Bom, a Otimiza tem 2 aninhos de idade, é um bebê ainda, né? Eu tenho 7 anos na área, né? Tenho 7 anos na comunicação e no marketing. Desses 7 anos é meio que metade, metade. Metade eu trabalhei para fora do país, eu trabalhei para uma agência de Dublin, e a outra metade eu trabalhei para cá. É, essa questão da regulamentação, inclusive, entra muito pesado na Europa antes daqui, assim, bem restrito Sim. mesmo. Lá tem questões até mais restritivas do que aqui, então é uma coisa que eu tive bastante contato alguns anos atrás, inicialmente já. E assim, a Otimiza ela nasce mesmo de uma vontade da gente trazer um conteúdo com mais significado, com um pouco mais de posicionamento, mas sem ser aquele posicionamento engessado, sabe? Trazer um pouco desse conteúdo criativo. E aí a gente, nesses 2 aninhos, graças a Deus a gente vem crescendo bem. Eu comecei a agência sozinho, depois eu trouxe o Lucas, que é da parte de tecnologia. Hoje a gente está com 7 colaboradores e a gente está aí construindo esse time maravilhoso. Agradeço muito a cada um. A gente assim, eu costumo dizer que é todo mundo muito unido, é um clima muito bom e muito grato pelo que a gente está construindo. Muito bom. Pedro, quais são os principais desafios que a pessoa profissional da área da saúde, como um médico, um dentista, enfrenta na hora de trabalhar o seu marketing nas redes sociais? Acredito eu, tá, Filó, que o principal desafio é que a gente, por ter, né, uma regulamentação muito restrita, a maioria dos profissionais acaba olhando para isso como um impeditivo, como eu falando no começo, que é o seguinte: olha, não, é tão complicado, não, nem compensa, não, sabe, vou postar aqui só. E não é bem isso, né? Não é bem isso. Então, o maior desafio é a gente encontrar essa inserção estratégica. É a gente conseguir enxergar dentro dessas restrições como a gente pode encaixar e a gente pode, de muitas maneiras, conseguir ser criativo e conseguir, de fato, fazer uma mensagem de impacto, comunicar uma mensagem com impacto. Então, acredito que o maior desafio é encontrar essa interseção. E muitos profissionais estão muito fechados para isso, achando que não tem muito jeito, não. Não adianta muita gente fazer aqui, é só o beabá e não é bem assim. A gente tem caminhos legais para fazer isso sem que a gente fira as leis. Você falou uma coisa importante. Não pode ver a questão legal como um limitador da tua criatividade. E existem formas de você trabalhar a questão criativa no marketing, observando a legislação, e ela é importante para que o teu cliente não venha a sofrer multas, sanções, a nível disciplinar e até processuais também. Então, assim, é aí que entra também o jurídico para dar aquele auxílio, trazer clareza na tomada de decisão do que pode, do que não pode ser feito. E sobre esse aspecto é muito interessante. Na sua experiência, qual é o erro mais comum do profissional da área da saúde ao divulgar nas redes sociais o seu material? Eu acho que o erro mais comum e que eu mais vejo é quando a gente chega assim para conversar com um cliente ou com um prospect mesmo, ele fala: não, mas fulano tá fazendo desse jeito, por que eu não posso fazer? E assim, às vezes o fulano tá errado, entendeu? Pode ser um fulano gigante, pode ser um fulano que tem tantos mil seguidores, mas ele pode estar fazendo errado. Então, acho que um erro muito comum que a gente vê é isso: eu olho mais para o mercado do que para a regulamentação em si. Sabe, muitas vezes a gente sabe que o mercado ele pode estar ignorando, correndo alguns riscos que a gente não quer correr. Né? Então, acredito eu que existe muito isso, de, ó, eu fiz isso daqui porque fulano fez isso. Entrando nisso, né, nessa questão de olhar muito para o mercado, especificamente, um erro muito comum é, por exemplo, o uso de paciente para antes e depois. O uso de imagem do paciente para antes e depois. A gente vê Muito famoso, demais. muito famoso. Ave Maria, a gente vê demais. E hoje uma das principais coisas, acho que é uma das principais perguntas que eu faço
Quando a gente chega para um cliente, principalmente da área da saúde, como é que estão os termos de uso de imagem, de voz, depoimento? Está tudo atualizado aqui? E assim, assustadoramente, na maioria das vezes, Não, a né? resposta é não. Não, ele deixou. Ele É, deixou de isso, boca, é é famoso, amigo, é é amigo amigo. Ele nosso, deixou, precisa. eu falei para É, ele, posso filmar e postar? Pode. então, E não tem termo, aí ele fica com raiva do médico e depois ele vai cobrar é, satisfação porque está usando a exatamente, imagem dele para fins comerciais, né? exatamente. Eu acho um conteúdo muito interessante sobre o aspecto da questão da área da saúde, é a questão educacional, de esclarecimento daquele tipo de doença, ou daquele tipo, porque ele não pode necessariamente ficar propagando, por exemplo, medicação, Isso. porque propagar uma medicação de uma forma equivocada pode trazer um efeito contrário ao que a saúde prega. Vai aquela pessoa está assistindo, ela se automedica por conta daquele stories, daquele reels. Não é isso que a gente vai querer e não é isso que o Conselho de Medicina, por exemplo, ele aplica, né? Ele tenta proteger ao máximo essa automedicação e uma das formas é esse zelo, esse cuidado que a pessoa tem que ter. E como o Pedro falou, é muito importante você pegar um termo de consentimento de autorização de uso de imagem, se você for utilizar a imagem daquele seu paciente, né, e postar alguma coisa. O ideal para o médico é sempre que você anonimizar, mesmo com autorização, anonimizar a imagem daquela pessoa, os dados daquela pessoa, lembrando que a área da saúde lida diretamente com os chamados dados sensíveis. Às vezes, você expor aquele paciente na rede social pode trazer um prejuízo a nível de dano moral para aquela pessoa, né? Pode trazer um conflito diante da questão do preconceito, né? Relacionado àquela doença, trazer impedimento para ele assumir um emprego, para ele se relacionar num ambiente social em que ele vive. Então, por isso que é muito importante você observar o que o Conselho de Medicina fala, o Conselho de Odontologia fala, e o de nutrição. E pegando o gancho do antes e depois, pasmem, nutricionista não pode, pelo conselho, do conselho deles, não pode colocar antes e depois, né? Não pode de jeito nenhum, nem com autorização. É muito complexo, é muito complicado e eu acho que assim, a gente vê muito descumprimento. O de nutrição, ele tem. A gente estava até conversando um pouco sobre isso, né, Sim, antes sim. de começar. O de nutrição, ele é ainda mais Ele é restrito, engessado, ele é né? bem engessado. O que, de novo, não quer dizer que a gente não consiga, não quer dizer que a gente não Não, tem possa, outras formas, você né? tem como achar É, oportunidades dentro isso, dali. perfeito. É como essa. É a mesma coisa que eu falei sobre o Conselho de Medicina. Existe muita regra, tem muitos pontos, mas a gente consegue sim Com fazer muita certeza. coisa dentro disso. Você comentou da questão dos dados sensíveis, e aí é importante lembrar que tem a questão de deixar anônimo, porém tem que ter muito cuidado, porque tem que ser anônimo de fato. De Se fato. puder ter uma reconstrução, E uso e, autorizado, é, ainda assim não dispensa o isso, termo, tá? exatamente. E se puder ter uma reconstrução, ou seja, não é anônimo, é um É pseudo-anônimo ali, anonimizado, é, né? Ele pode voltar. exatamente, aí se puder reconstruir já pode dar problema também. Então você tem Muito que ter bastante interessante. cuidado. A tua empresa, como é que ela trabalha a questão desses dados sensíveis? Porque de alguma forma vocês têm acesso aos dados esses dados sensíveis Sim, para fazer uma campanha, né? sim. Só que assim, a gente não traz, por exemplo, não há transferência de dados. Não há transferência Perfeito, de dados. perfeito. A agência não transfere nenhum dado para a nossa posse. Todos os dados são usados conforme o cliente fez aquele termo com a pessoa que consentiu aqueles dados. Específico, né? E é importante, né? Eu vejo muita empresa, muita agência confundir que, peguei um formulário do Facebook, peguei dados do Google Ads, está tudo ok. É como se isso fosse um condomínio. O Não Google é. e o Facebook, eles são porteiro. Da porta para dentro, você precisa especificar o que você vai fazer com aqueles dados. E isso precisa ser muito Perfeito. específico. Eu fico tão feliz quando eu pego alguém falando. É isso, porque os dados pessoais, eles não são da empresa. Eles são do o indivíduo. Então, para você utilizar aqueles dados, quando você coleta, você tem que dizer para que você está pegando aqueles dados, como vai ser utilizado, se eles vão ser compartilhados, com quem vão ser compartilhados, e tempo de duração que aquele dado vai ficar dentro daquela clínica ou daquela empresa, né? Isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado sobre o aspecto de hoje você gerir os dados pessoais, porque a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vem sim hoje aplicando multas bastante
salgadas para o mercado. Realmente hoje quem conhece muito são farmácias que estão sendo penalizadas, mas hoje essa fiscalização ela abrange de uma forma geral qualquer tipo de empresa e na área da saúde tem que ter um olhar cuidadoso para isso. Como é que o teu funcionário lida com esses dados? Quando a pessoa faz o marketing, se ela é cuidadosa, tudo isso é importante porque a privacidade e os dados são dos indivíduos. E é importante porque, assim, a gente sempre qual que é a orientação, né? Ah, tem que estar tudo isso, tem que estar dentro de um CRM gerenciadinho pela empresa, tá lá bonitinho. Quem que tem acesso a isso? Não é todo mundo que pode ter acesso a esses dados. Eu não posso, ah, não, mas fulano mexe aqui e tal. Não é, mas, Né? ei, olha ali para mim e tal. Não, não pode, né? Não tem que ter cuidado com isso. E aí, importante, né? Como eu te falei, a gente não traz, por exemplo, esse sistema para dentro, não é dentro do acesso da Otimiza, não, ó, cliente, esse aqui é o teu acesso. Se for o CRM, por exemplo, tá usando o CRM que a gente indica, beleza, mas é a tua conta. A gente vai entrar aqui para fazer o que precisa ser feito e tchau. A gente não armazena esses dados, a gente não vai manipular esses dados, a gente vai fazer o que está consentido que pode ser feito com aquele dado. Que é importante, né? Inclusive, pode ser, eu posso chegar, eu, Pedro, beleza, forneci, consenti com aquela empresa X, e aí eu posso ir lá e dizer, não, não quero mais não. É Exatamente, um direito meu. e tem E que você tem que obedecer, respeitar. exatamente. Exatamente. Como é que tu adapta a linguagem estratégica para cada especialidade dentro da saúde? Assim, por exemplo, como é que tu faz essa adaptação para médicos, clínicas médicas, clínicas de vacina, que eu sei que você tem uma empresa maravilhosa que é a V Mais Vacina como cliente. Maravilhosa. Somos fãs da V Mais Vacina. Como é que Fanzaços. você trabalha a questão do consultório odontológico? Como é que essa linguagem do marketing vai ser utilizada dentro desse ambiente da área da saúde? Porque esse é o grande X. E tem muita gente que quer fazer campanha de marketing, melhorar sua imagem, sua autoridade, que eu acho que o médico, assim como o advogado, deve trabalhar muito a questão da autoridade sobre o assunto, né? E como é que você vai adaptar tudo isso para o marketing digital, com todas essas limitações que podem se transformar em oportunidades? Com certeza. Filó, eu gosto muito desse tópico, porque entra dentro daquilo que a gente estava conversando, de não são travas. Não são, você não pode ver isso como bloqueio. Veja isso como, poxa, é a oportunidade de eu ser mais estratégico, e se eu conseguir acertar o tom, eu vou me diferenciar. E a grande sacada é você ser criativo. Não tem jeito. E ser criativo via conteúdo educativo. Então, é o grande X da questão. O conteúdo educativo, ele é, é a principal arma do pessoal da área da saúde. Sempre vai ser. E eu gosto muito de olhar um case maravilhoso, que é a figura pública hoje, que é o Dr. Ricardo Cores. É maravilhoso. O conteúdo dele, ele foge. Porque aquele conteúdo educativo de 3 dicas para tal coisa, gente, todo mundo já viu, né? Então vira um problema porque as pessoas vão pular muito rápido o teu vídeo. Não existe um gancho que te prenda, não existe algo que de fato te faça se entreter com aquele conteúdo. O Dr. Ricardo Colles, ele é um médico infectologista, tem 1,4 milhões de seguidores no Instagram, da última vez que eu olhei. E o conteúdo dele é o quê? Ele ensina através de analogias, cheio de duplo sentido, é todo engraçadinho ele. Mas é maravilhoso, porque te entretém. E principalmente para um público, não só um público mais jovem, mas hoje, esse público jovem, ele pega a linguagem do jovem, ele traz para aquilo Simplifica, né? e simplifica a mensagem. Esse é o ponto central. Você precisa aprender a simplificar e, como você falou, é colocar a tua autoridade, colocar um conteúdo educativo, porque você não pode ficar fazendo essa indicação de coisas, você não pode ficar indicando medicação, você não pode, não pode. Então, a chave é você trazer essa audiência via a tua autoridade, via esse tipo de conteúdo mais educativo, que vai fazer com que você não só aumente a tua autoridade dentro da tua especialidade, como também vai fazer que você cresça a audiência. E audiências são possíveis clientes. Sim, inclusive, assim, na odontologia, né, que a gente estava dando uma olhadinha na resolução, tem coisas que não podem fazer, né, que não se pode fazer. Você mostrar o tratamento em andamento ali, a pessoa está ali com a boca aberta e você está fazendo um procedimento. Tem coisas que eles são rigorosos, não pode, mesmo com autorização. É importante também falar aqui que a LGPD, ela autoriza o uso da imagem do paciente, entre aspas, com a autorização dele, para fins científicos, fins educacionais, né? Então, assim, não é assim, não pode de jeito nenhum. Você só tem que ter um cuidado, porque para além da questão do seu direito privado de poder vender o seu serviço,
você tem que cuidar da privacidade do indivíduo, da imagem daquele indivíduo, daqueles dados sensíveis. A saúde, você está falando, está lidando com problemas sensíveis. Às vezes a pessoa tem uma doença grave e ela não quer ser exposta, né? Então, você tem que observar isso. E uma outra coisa interessante é que, assim, dentro dessa mesma perspectiva, você não pode prometer resultado. Não pode. Você não pode prometer Nenhum resultado. dos conselhos fala. Nenhum, nenhum. Você não pode. Então, você não pode, de forma alguma, chegar e prometer que Me fazendo contrate e X, perca 20 quilos em uma semana. use meu método e Aí não a pode. medicação tal e perca. É, Que a gente vê muito, ainda tem muita gente se arrisca, mas tem o fato de demais. fazer não quer dizer que É pode. aquela coisa que eu citei no começo. Não é olhar para o teu concorrente e dizer, ele está fazendo, ele é grande, eu vou fazer. Você não vai querer absorver a mesma coisa que Exatamente. ele vai absorver se der errado, né? Quando você recebe informações de pacientes ou leads, como é feita a gestão desses dados na agência? Tu falou que já não absorve esses Não, a dados, gente não né? absorve. Mas você chega a ter contato com algum dado, alguma coisa assim? Não. A gente só tem Depende, né? depende muito. Por exemplo, a gente só vai ter contato com esse dado específico se for, a gente vai usar esse dado para fins de comunicação e esse dado foi coletado com esse fim. Está explícito que vai. E se a gente precisar usar para de repente fazer uma campanha, algo do tipo, ok. Mas senão, geralmente, a gente não lida com esse dado. A gente, por Perfeito. padrão, não lida com esse dado. A gente não fica acessando o CRM de cliente, a gente não fica olhando. Isso é. Prontuário, Não, nada. jamais. O Jamais. prontuário não pode publicar de forma É, alguma, é verdade. jamais. Isso é estritamente interno do cliente. Extremamente É, sensível, você não são pode dados publicar muito. prontuário, esse tipo de coisa. É muito interessante essa questão. Outra pergunta que eu ia te fazer assim, já entrou numa clínica em que teve uma agência qualquer, ou ele fazia já publicações por conta própria, e você disse assim, amigo, tira esse post aqui, que esse aqui não tá legal, teu conselho pode te denunciar, pode receber alguma denúncia, pode causar um problema aí, ou alguma ação de indenização de danos morais, o paciente pode ficar chateado, teve alguma coisa nesse sentido? Recentemente, a gente teve, assim, quando eu falo do antes e depois, é muito pertinente. É demais, entendeu? Assim, recentemente a gente teve um caso onde a gente tinha tido uma cliente que ela atendeu vários pacientes no mesmo dia e tal, e aí ela estava recebendo alguns retornos. E um desses retornos tinha uma amiga e tal, 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 e ela tinha, parece que uma outra colega, eram duas amigas, mas uma era amiga da dona da clínica e a outra era amiga da amiga. E aí elas tiraram as fotos e tudo, e aí ela postou, né, da amiga dela e tal. E alguns dias depois tinha feito a postagem dessa menina. E aí a menina descatitou ela no WhatsApp. E aí a gente já havia conversado sobre, eu falei, ó, retira, Melhor. retira, retira. Porque assim, a partir daqui você leva pra vida. Cadê o termino? Não tem ainda? Tá aqui, ó. O Olha aqui. termo não Vamos é aquele, fazer. eu deixo, não, tem que ser É, expresso e específico, exatamente. né? Você tem que especificar para que você vai usar. E aí mesmo, importante, tá? Mesmo que o paciente diga que você pode usar para tal coisa, tal coisa, tal coisa, você tem que ver se o teu conselho autoriza. Porque não é porque o paciente autorizou que o teu conselho autoriza, ainda tem isso. E outra observação, daqui um tempo, o paciente, eu não quero mais a minha imagem Tem que vinculada, tem retirar. que tirar. Não tem que, mas Tem você que retirar. deixou. Mas ele Que pode pena, pedir para mudei de retirar. ideia. Mudou de ideia. É a vida, É gente. isso, a imagem é Acontece. dele. Lembra sempre que a imagem, o dado é do indivíduo, é do É, paciente, não é da clínica, tá? exato. Tu percebe que clientes têm um certo receio de postar, publicar, de postar errado e acabar sofrendo algum tipo de penalidade, seja ela processual do próprio conselho? Demais. Demais. Eu acredito que esse, na verdade, é o medo mais comum. Porque assim, o que que acontece, né? Um médico, um advogado, muitas vezes, quando ele é mais jovem, às vezes ele é Mais mais, ousados. mais ousado. Ele gosta de vamos. Mas assim, principalmente quando é uma pessoa que já construiu sua reputação no mercado, existe muito medo de, nossa, eu vou me queimar por uma onda do digital, eu vou me queimar. Então existe muito esse medo de, não, cara, é muito complicado, A pessoa existe muita, travada. então é muita coisa, não vou nem tentar. Então tem muito essa questão de, olha, o medo de ser processado, de perder a autoridade, ele muitas vezes ele é muito maior do que a vontade de se inserir no digital. E muitas vezes a gente sabe que essas pessoas elas já têm uma certa estabilidade com a carteira que construíram ao longo do tempo. Já é um cara bem consolidado, que ele, no normal mesmo, ele já
e aí ele acaba com, não, não vou nem tentar. Então é muito comum, sim, muito, muito comum. Conta pra gente, então, como é criar conteúdos com valor e engajamento na área da saúde. Como é que você costuma fazer? Eu gosto de partir da premissa sempre de que é o seguinte, é, vamos pegar um médico, eu adoro o exemplo do Dr. Ricardo, agora eu vou falar de novo. Um médico infectologista, ele tem a possibilidade dele falar sobre infecções de uma forma super engessada, né? Ou, cara, infecções é o que nós todos estamos sujeitos a ter, né? Então, poxa, são situações do dia a dia, entende? Então, quais são essas situações do dia a dia? Vamos trazer para a linguagem desse público. Assim como um dentista, assim como um cardiologista, ele pode trazer várias e várias situações do dia a dia, trazer de forma criativa coisas que aproximam da realidade da audiência. E aí não adianta você estar criando conteúdo, é importante, tá, gente? Não adianta você estar criando conteúdo aqui para o Ceará, aqui para o Nordeste também, e aí você ir lá, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa para auxiliar na criação de conteúdo, que é o ChatGPT. Mas não adianta você ir lá e pedir para ele gerar e ele vai te dar um contexto que não existe aqui no Ceará. Entendeu? Ele vai te dar um contexto de algo, de algum hábito que não é daqui. Então você precisa pensar com a tua cabecinha também para fazer essa conversa ser produtiva. E trazer para dentro da realidade. Então, eu acredito que a melhor forma de criar conteúdo para a área da saúde é você observar dentro da tua especialidade o que são aquelas coisas que estão dentro da rotina de 90% das pessoas que são teu público. Conexão. Gerar conexão com essas pessoas e aí trazer isso de uma forma divertida, simples, sem ser aquela coisa engessada, porque, de novo, as pessoas não estão nas redes sociais para. Eu não entro com aquela ânsia de, nossa senhora, eu vou entrar para. Você tem um Que vontade de saber se eu tô com essa doença. Ninguém faz isso, né? Pedro, eu gosto muito do trabalho que tu faz nas redes sociais da A Mais Vacinas. E aí a gente vai falar de como é que tu montou a estratégia de marketing deles, como foi, qual foi a diferença, porque é nítida a diferença antes do Pedro e agora. Conta aí pra gente como é a experiência lá com a A Mais Vacinas, que eu sei que a gente tem uma especialista, que é a Vânia Lemos, ela é uma especialista de mão cheia quando se trata de vacina. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho teu com ela, porque, assim, gosto tanto que estou dando esse espaço aqui para te falar. Com certeza. Inclusive, beijão para a doutora Vânia. Adoro ela também. Assim, sensacional, porque assim, lá na Vemais a gente recebeu realmente muita liberdade de, olha, vocês são especialistas, a gente curte assim, assim, assado, e vamos ver como é que a gente faz isso daqui. E uma das coisas que eu trouxe, e eu trago essa conversa da gente ser mais leve, isso é pro dia a dia. Isso é o que o Pedro vive com os clientes dele. Então foi literalmente essa conversa que eu tive com a doutora Vânia. Falei, olha, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem vacinas que aumentam a sazonalidade em determinados períodos do ano, em algumas épocas a gente tem essas doenças sazonais, então a gente já tem a possibilidade de ter uma alta demanda por esse tipo de conteúdo. Isso facilita, porque nessas épocas a gente pode especificamente colocar ali, por exemplo, a gente teve agora, no começo do ano, né, a maior época de incidência do vírus sincicial respiratório. Sim. E por conta disso, a gente tem uma retenção de demanda, as pessoas precisam saber, principalmente as mamães, né? A gente sabe que a bronquiolite é uma coisa que assusta demais, é muito perigosa, então a gente tem o assunto em alta, né? E a gente olha muito para isso. Então, olhar para essa sazonalidade foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Olhar um pouco para o calendário do ano geral e ver o que a gente pode trazer, que as pessoas vão estar com a atenção delas ali. Mas, principalmente, né, principalmente, a gente olhar para essa linguagem de, poxa, vacinas, etc., de uma forma, de novo, mais leve, trazer situações. E aí, qual foi a minha sugestão? Poxa, a gente tem o pessoal as meninas, as colaboradoras, tem a doutora Vânia, a gente consegue fazer uma gama de diversidade de conteúdo muito bacana. E uma das coisas que eu mais gosto que a gente fez lá foi que eu falei assim, olha, uma coisa que a gente pode fazer para diferenciar é começar a fazer minissérie. É um conteúdo que estava muito em alta lá fora, estava começando a ter uma alta aqui no Brasil, e o que é esse tipo de minissérie? É a gente fazer um conteúdo como se a gente estivesse assistindo uma série na nossa adolescência, aquelas webséries adolescentes e tal. Então, bota as meninas para serem personagens, traz toda uma situação onde a gente vai, no final, ter alguma coisa sobre vacina, a gente vai ter um ensinamento. E isso é 1000 vezes mais legal do que você assistir um vídeo onde, eu posso te falar, por exemplo, sobre
a importância de você estar com o seu calendário vacinal atualizado, etc e tal, ou, né, eu posso trazer uma situação, como a gente fez, por exemplo, de forma mais leve, falar, trazer toda uma situação, construir e, principalmente, o que eu mais acho interessante, a gente partir das premissas não óbvias. Porque mesmo você tentar contar uma história, você pode cair naquela de contar uma história da forma padrão, contar uma história da forma mais. E aí, eu acredito muito que a criatividade ela é aquele produto de tudo que você consome, né? Então, se você é uma pessoa que consome muito cinema, música, etc., você vai juntar tudo aquilo e fazer uma linguagem nova. E aí o que a gente tentou trazer foi isso, né? A gente tenta trazer realmente uma história que às vezes não tem inicialmente parece que não tem nada a ver com vacinas, mas a gente acha um jeito de fazer essa conexão e é aí que fica legal. Então foram essas duas coisas principais, né? A gente observar essa sazonalidade para trazer os temas, né? E primeiro definir isso e segundo era a gente tirar aquela linguagem institucional, aquela cara institucional. Claro, nós temos vários conteúdos que são um pouco mais técnicos, né? Que aí geralmente é para aquela audiência que já está ali, é para construir aquela autoridade de forma mais institucional mesmo. A gente tem esse conteúdo também, mas é a gente começar a ter um conteúdo que né? a gente tem um conteúdo que conversa de uma outra maneira, conversa com diversos públicos e de forma a entreter e não só informar e não só falar ali para ti. Pedro, na tua concepção, qual a importância de tu ter um jurídico te auxiliando para trabalhar um tema tão sensível que é a saúde, na questão da tua atividade como agência de marketing? Não só sobre o aspecto do contrato, que é importantíssimo, mas sobre esse Sim. aspecto do apoio jurídico, da questão do que pode, do que não pode. Filó, pra gente é uma coisa que assim, é como a gente pegar aqui, a gente andar com uma bagagem zona e a gente tirar um peso das costas e colocar aqui, de verdade. Porque assim, é muita coisa, né? Tem muito detalhe. E por mais que você ande com a resolução mais atualizada da CFM debaixo do seu braço, por mais que você ande, você está no seu computador sempre com a apinha, com um checklist, e eu recomendo muito que façam isso, tá? Tem um checklist cruzando, né, o que pode, o que não pode do CFM, da LGPD, ajuda muito. Porém, o que que acaba acontecendo? A gente vai ver que no dia a dia vai ter alguma coisa que inevitavelmente vai acabar passando. Algo novo. O direito, ele Algo, é muito. Eu brinco muito com o direito, ele é muito dinâmico. Inclusive, a gente brinca muito dentro do direito que a gente fala que o nosso VADMEC, que é o Código das Leis, ele é quase um periódico. Passou o ano, você tem que comprar outro. Então, a legislação ela é fluida. A interpretação da legislação muda. Então, assim, você tem um jurídico para te dar uma certa retaguarda, para você poder trabalhar com conforto, de forma mais tranquila. É outra coisa. Também eu acredito que sim. perfeito. Mas vamos fazer uma brincadeirinha de que pode e que não pode? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, Vamos diz lá. aí pra gente, tanto na área da saúde, na parte da medicina, pode publicar sem pegar a autorização do cliente? Não pode, pelo amor de Deus, não façam isso não. Não pode. Exatamente. Vai fazer alguma publicação. O principal é ter um termo de autorização de uso de imagem e, se for depoimento, de depoimento. O cliente, tu atendeu o cliente assim, eu posso publicar esse teu depoimento? Aí ele fala, pode. Não se confie nesse pode. Não é que não pode, até poderia, mas se ele começar a querer te causar problema, tu não tem nada escrito para comprovar, né? É muito isso, sabe? Quando a gente fala, tem muita gente que acha que é bobeira, que nunca deu problema. Mas assim, gente, são pessoas. Pode dar, entendeu? E se dá, não é problema pequeno. Essa é a questão. Exatamente. Lembrando que saúde lida com dados pessoais e dados pessoais É, sensíveis. Então, sempre tem que pegar um termo de autorização de uso de imagem isso. ou de depoimento. Você deve trazer a tua campanha de marketing mais com um tom educativo, é a orientação melhor que a gente pode dar, né? Se for a área da nutrição, ter mais cuidado ainda, porque o conselho deles é bem mais restritivo, mais engessado, nem com autorização eles permitem. O de odontologia, se eu salvo engano, o nome do termo é um pouquinho diferente, é um termo de consentimento, assim, é É, um nome diferente, mas é a mesma é a coisa, mesma é a coisa. mesma É a coisa, mesma né? coisa. Não propagar o uso de medicação X ou Y, Z, né? Então, assim, é bem pode e não pode É, mesmo, né? são bem, é bem.
Tem muita coisinha que é como se falou, tem muito, muito detalhezinho. Ah, isso pode, isso não pode. Checklist é uma boa, viu? É O muito checklist é interessante. maravilhoso. Vamos colocar um checklist na nossa comunidade que a gente está criando, Perfeito, que a gente vai falar o que é que pode, o que é que não pode ser feito para a comunidade do Filomena Legalmente Digital. perfeito. Então fica aí o meu E compromisso de fazer. o Pedro vai ajudar. Fica aí o meu compromisso de fazer o checklist para ajudar o pessoal, porque é É importante. importante. Até para médicos que estão começando essa jornada, estão querendo Exatamente. testar sozinhos um pouco, estão Isso. querendo. É importante Pedro, para eles. diz assim, deixa assim 3 coisas que tu orientaria para quem vai trabalhar na área da saúde com uma agência de marketing, para poder deixar para o pessoal que está assistindo em casa, ele vai começar a trabalhar com agência de marketing com especialização na área da saúde. 3 coisas que realmente a pessoa deve observar de imediato. Perfeito. Acho que a primeira coisa, certo? Você vai digitar no Google, certo? Resolução CFM atualizada. É muito fácil de achar. O É, documento está lá, ele é extenso. Baixa, cara, dá uma lida, sabe? Tira com calma para você dar realmente uma lida, pegar as partes mais importantes. Se você for uma pessoa que gosta de grifar, gosta de marcar, cara, baixa, coloca teus post-its, coloca tua anotação, bota no documento digital, começa a fazer isso. Vai no Google e coloca LGPD na área da saúde. Você vai achar também diversos PDFs maravilhosos que vão te mostrar literalmente tudo o que você precisa fazer. E assim, existem, falando de consentimento, por exemplo, existem diversos consentimentos, é. existem diversas formas de você conseguir e que você precisa cumprir. Por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, 10 formas de você conseguir consentimento, salvo engano agora. Você precisa cumprir pelo menos uma. Sim. E aí, claro, isso não vai te garantir que você vai poder fazer tudo. Então é por isso que é importante. Você precisa dar uma olhadinha em o que que você pode realmente fazer, o que que não. Então, primeira dica, pega essas questões que são legais e que você precisa saber, coloca debaixo do braço. Porque, meu amigo, nenhum médico quer ficar te ensinando o que que você pode, o que que você não pode fazer Às vezes da nem tua ele área. sabe, né? Às vezes ele nem quer saber também. É, ele não é que É, ele não saiba, mas ele não tem um conhecimento profundo do que pode e o que não pode ser feito. Porque faz parte. Faz Não é parte, uma, ele ele não é especialista em publicidade, ele não é especialista em em inglês, comunicação. né? Ele não É, é um advogado que vai saber tudo ali. Ele tem uma exato, ideia, mas ele exato. não se deparou ali muito O perfeito. ideal é que a gente mesmo, como agência, a gente tenha também o parceiro jurídico para poder. Claro, Claro que para uma agência que está começando, às vezes é não é difícil difícil, mesmo, é mas difícil. assim, se você fizer o seu deverzinho de casa, pelo menos com essas coisas, você já vai ter uma, sabe, uma gama legal de ideias que você pode, o que que você não pode fazer. Segunda dica, puxando, eu acho que ela é primordial, certo? Primordial. Faça o seu checklist. Faça o seu checklist, ande com ele para cima e para baixo. Se Tudo for, com ele. se você durma com ele, se possível. Se você pode, se você tem, poxa, você pode baixar ali um PDFzinho no celular, faz ele no formato da tela do celular, coloca o checklistzinho. Porque assim, isso, experiência própria. No dia a dia você esquece. Lógico que No sim. dia a dia você esquece. Poxa, às vezes no dia a dia você vai fazer. Vou fazer uma peça que ela vai rodar para tráfego, para médico tal, tal. Eu preciso ter o CRM dele, a identificação dele, eu preciso ter o R, que é a especialidade, caso Sim, esteja registrado, sim. preciso ter tudo isso. Então, poxa, às vezes você está fazendo ali, e aí, vamos lá, cenário que você é uma agência que começou agora, você contratou ali teu primeiro social media, você pediu para ele ler, ele leu, beleza. Mas esse social media está tentando assimilar todo esse mundo novo que ele está vendo, está tentando assimilar a produção de conteúdo para cliente X, Y, Z. E aí, se ele tiver o checklist, na hora dele fazer, Facilita, né? aí ele recebeu uma peça, tal, ele viu lá, ó, tá faltando isso aqui. Facilita. Todo o teu fluxo vai ser facilitado se Perfeito. você tiver esse checklist. Uhum. Ele é maravilhoso. Sobre o aspecto jurídico, eu diria assim, vai começar a trabalhar com uma agência de marketing, como social media. Tem um bom contrato de prestação de serviço, é de preferência personalizada, ainda que você esteja começando, é interessante você fazer uma consulta com um advogado, ver que tipo de, se você vai ter uma sociedade ou não, se vai fazer um acordo de sócio ou não, tem um contrato bem estruturado para já começar a trabalhar de forma correta, sem correr grandes riscos. E sobre o aspecto da LGPD, se você não pode ainda ter um jurídico porque você ainda não começou a faturar, é interessante sim você fazer como o Pedro falou, procurar os artigos relacionados à questão de publicidade na área da saúde, tanto na lei da LGPD,
como na questão dos conselhos, né? O conselho de medicina, o conselho de odontologia, o de nutrição, vai te dar um norte do que você realmente pode ou não fazer. Perfeito. Pedro, foi ótimo te Falta a conhecer. terceira Já dica. qual a terceira dica? Pois diz a terceira dica, Pedro. Perdão. Faltamos a terceira dica. Perdão, perdão. A terceira dica ela vai ser mais voltada para um pouco mais para roteirização, para escrita, dentro dessa ideia de ser um pouco mais criativo, de você conseguir escrever bons roteiros. Assim, a indicação em si é leia bons livros em relação a isso, e aí eu indico dois principalmente, Ai, que é o Salve o Gato, H1 Editora. Os dois têm na H1 Editora, trouxeram para o Brasil. Acredito eu que, se não me engano, só tem na H1. E o outro é Storynomics, do Robert McKee. É maravilhoso, certo? Apresenta uma história, uma estrutura de narrativa em 9 etapas. A gente tem realmente ali um vislumbre de como que você pode fazer para que você crie conexão através das suas histórias. E assim, no geral, estude storytelling para que você possa ter essa criatividade, ter esse vislumbre de como você pode criar um conteúdo criativo, mesmo dentro de várias normas, mesmo dentro de um mundo digital saturado, onde a gente tem saturado assim, né? Eu falo brincando, não acho que tá saturado como se a gente dissesse que o mundo está saturado de conversa. Nunca vai saturar de conversa, né? Então, exatamente. Então, o digital está saturado de tal coisa. Não sei se tá, não. Não acredito muito nessa história, não. Então, assim, você precisa só aprender pô, está saturado de gente chata falando a mesma coisa que todo mundo está outra falando. forma de falar. Encontre uma outra forma e seja interessante. Mas, Pedro, é incrível. Uma dica que sempre se repete aqui no podcast, que eu vejo assim, que as pessoas deixam, é estudar. Estude a sua área, leia bons livros. E, lógico, no meu campo eu vou falar, tenha uma boa consultoria jurídica, procure trabalhar de forma assertiva, principalmente é importante para a tomada de decisão, para você trabalhar sem grandes surpresas negativas, né? Então, assim, Pedro, agora sim, obrigada, Pedro, pela sua participação, foi muito bom, foi fluida a conversa. E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês compartilhem o nosso podcast, que curtam bastante, se inscrevam e até a próxima. Eu te agradeço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.